Bem-vindos, amantes do terror e do insólito, a mais uma história arrepiante do nosso canal. Se você gosta de enredos sombrios, cheios de mistérios que desafiam a lógica e gelam o sangue, então chegou ao lugar certo. Hoje, trazemos uma narrativa baseada em eventos que vão fazer você questionar o que é real e o que é apenas fruto da imaginação, ou será? Não esqueça de deixar seu like para apoiar o canal e se inscrever para não perder nenhuma história. Agora, prepare-se, ajuste o volume e ouça atentamente cada detalhe dessa jornada aterrorizante. Você está pronto para encarar o desconhecido? A primeira vez que senti o peso da traição, foi como se uma névoa tivesse descido sobre o Rio de Janeiro, abafando a vida e a alegria. Era uma noite quente, e as luzes da cidade piscavam como estrelas distantes, mas eu estava longe de me sentir iluminada. No fundo, sabia que aquela festa, com sua música alta e risadas ecoantes, era um disfarce para o que estava prestes a acontecer. Eu vi Augusto ali, como um príncipe encantado perdido em um conto de fadas, mas a verdade era que ele era o lobo. Seu sorriso, que um dia me trouxe conforto, agora era apenas uma máscara que escondia a traição que ele havia me infligido. O restaurante que construímos juntos, meu sonho, agora era o palco da sua glória. Eu o observava dançar, cercado por amigos, enquanto minha mente se enchia de imagens do que perdemos. A lembrança do nosso primeiro prato, da primeira risada compartilhada, tudo isso agora parecia tão distante. Então, o vento soprou, e uma voz sussurrou em meu ouvido: "Cuidado com o que deseja." O frio percorreu minha espinha, e o ambiente ao meu redor pareceu se distorcer. Algo estava prestes a mudar. Um pressentimento dominou meu ser, mas a raiva que fervia dentro de mim se sobrepôs ao medo. Eu precisava de vingança, e isso me tornou cega para as consequências. A festa continuou, mas eu não estava mais interessada nas conversas superficiais ou nas taças de vinho que brindavam ao sucesso de Augusto. Em vez disso, meu olhar se fixou em uma figura mais à frente, uma mulher de cabelos brancos e olhos que pareciam conhecer todos os segredos do mundo, Dona Mercedes. Ela era uma benzedeira, uma mulher que, segundo Luciana, minha amiga, tinha o poder de transformar desespero em força. Quando decidi me aproximar dela, algo dentro de mim percebeu que estava prestes a entrar em um caminho sem volta. O desejo de destruir Augusto me consumia, e eu sabia que Dona Mercedes poderia me ajudar. O que eu não sabia era que a linha entre vingança e autodestruição era mais fina do que eu imaginava. Com o coração acelerado, deixei a festa e segui em direção ao desconhecido. Minha única certeza era que precisava fazer Augusto sentir a dor que eu carregava. E assim, a sombra da vingança começou a se formar, como uma tempestade prestes a desabar sobre nós dois. A casa de Dona Mercedes não era como qualquer outro lugar que eu já conhecia. Ao entrar, fui envolvida por um cheiro intenso de ervas e incenso, uma mistura de mistério e algo quase ancestral. As paredes eram cobertas de fotografias antigas, rostos que pareciam me observar, como se fossem guardiões de segredos ocultos. A luz era suave, filtrada pelas cortinas pesadas, criando uma atmosfera que me deixava ao mesmo tempo intrigada e apavorada. Dona Mercedes era uma mulher pequena, mas sua presença era avassaladora. Seus olhos, de um verde profundo, pareciam penetrar em minha alma. "Você está aqui por causa da traição, não é?" perguntou ela, sua voz carregada com um sotaque que misturava sabedoria e um toque de ironia. Eu assenti, o nó na garganta se apertando. Augusto me deixou sem nada. Era o meu sonho, e ele o destruiu. "Vingança é um fardo que poucos conseguem carregar", ela disse, enquanto começava a preparar algo na mesa repleta de frascos e ingredientes estranhos. Cada movimento dela era preciso, como se cada gesto fosse parte de um ritual sagrado. "Você tem certeza do que deseja? O que quer que aconteça com ele?" As palavras dela ecoavam em minha mente. Sim, eu queria que Augusto sentisse a dor que eu sentia. Queria que a sua vida perfeita se despedaçasse, que ele fosse consumido pela mesma angustiante solidão que agora me acompanhava. Mas, à medida que eu observava a Dona Mercedes trabalhar, comecei a questionar minhas motivações. O que aconteceria comigo após o feitiço? Eu estava disposta a pagar o preço? Dona Mercedes parecia ler meus pensamentos. "A vingança não é um caminho fácil, Yara. Muitas vezes, quem busca destruir acaba se destruindo." Aquelas palavras me atingiram como um golpe, mas a raiva que fervia dentro de mim era mais forte. Eu precisava seguir em frente. "Eu quero que ele enlouqueça", declarei, a determinação crescendo em meu peito. "Quero que ele saiba o que é perder tudo." Ela sorriu, mas não era um sorriso de conforto. Era um sorriso que dizia que eu havia cruzado uma linha. "Então, vamos começar."
O ritual se desenrolou em meio a sussurros e murmúrios, enquanto Dona Mercedes misturava ingredientes que eu não reconhecia. A atmosfera ficou pesada, e eu senti uma onda de energia pulsando ao nosso redor. Era como se o próprio ar estivesse carregado de expectativa. Olhei para a vela acesa em cima da mesa, sua chama tremulando, e percebi que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Enquanto ela falava palavras em uma língua que não entendia, uma imagem de Augusto surgiu em minha mente. O homem que uma vez amei, agora reduzido a uma figura distante, cercada por sombras. A raiva e a tristeza se misturavam em meu coração, formando um turbilhão. O que eu estava prestes a fazer poderia ser a minha salvação ou a minha condenação. Quando o ritual terminou, Dona Mercedes me entregou um pequeno frasco. Isto é o que você precisa. Lembre-se, a intenção é o que conta. Use com sabedoria. Olhei para o líquido escuro dentro do frasco, uma mistura que parecia pulsar com vida própria. A adrenalina corria em minhas veias, e a excitação misturava-se com o medo. Saí da casa dela com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas. O que aconteceria agora? Eu estava prestes a entrar em um jogo perigoso, onde as regras não eram claras, e o preço da vitória poderia ser mais alto do que eu imaginava. O caminho de volta para a festa parecia mais longo, e as sombras da noite pareciam se estender à minha volta. Quando finalmente cheguei, a música ainda ecoava, mas agora me soava distante, como um eco de um mundo que não era mais o meu. Eu estava decidida a agir, mas a dúvida começou a se infiltrar na minha mente. E se o que eu estava fazendo fosse um erro irreversível? Assim que avistei Augusto novamente, a raiva e o desejo de vingança tomaram conta de mim. O frasco estava em meu bolso, e eu sabia que, em breve, ele sentiria o peso da minha dor. Mas a pergunta que não saía da minha mente era: eu também estaria disposta a carregar o fardo da vingança? Com o coração pulsando e a mente turva, eu me aproximei dele, e o jogo estava prestes a começar. O tempo passou, e cada dia que se seguia parecia carregar um peso maior. A cidade continuava vibrante e caótica, mas dentro de mim, havia um silêncio opressivo que me consumia lentamente. O frasco que Dona Mercedes me entregará estava guardado em um canto escuro da minha mente, mas eu sabia que não poderia ignorá-lo por muito tempo. A vingança se tornará uma sombra constante, sempre à espreita, pronta para me engolir. Decidi que o momento de agir havia chegado. Uma noite, enquanto a festa ainda fervilhava ao meu redor, eu o vi novamente. Augusto, rindo e cercado por amigos, seu carisma iluminando o ambiente. Mas, para mim, ele era apenas a personificação da traição. Era como se sua risada ecoasse, zombando da minha dor. O desejo de vê-lo sofrer se tornou um impulso incontrolável. No fundo, eu sabia que o frasco continha o que eu precisava. Meus dedos tremiam enquanto o segurava, mas algo dentro de mim hesitava. A dúvida começou a surgir, como uma erva daninha que ameaçava sufocar minhas intenções. O que exatamente eu estava prestes a fazer? E se, ao buscar a destruição dele, eu acabasse me destruindo? Naquela noite, enquanto a cidade se iluminava sob a luz da lua, decidi me encontrar com Luciana. Ela sempre foi a voz da razão, e eu precisava de alguém que me ancorasse, alguém que pudesse me ajudar a colocar as ideias em ordem. Nos encontramos em um bar escondido, onde a música era suave e as luzes baixas, criando uma atmosfera acolhedora. Você parece distante, Yara, Luciana comentou, inclinando-se sobre a mesa. Sua preocupação era palpável, e eu sabia que não poderia esconder o que estava acontecendo. Contei a ela sobre o ritual e o frasco. Ao ouvir minha história, seu olhar se tornou sombrio. Você não sabe o que pode acontecer, ela disse, a voz baixa e tensa. A vingança é traiçoeira. Pode ser que você não consiga controlar o que está prestes a liberar. Suas palavras me atingiram como um balde de água fria. A verdade é que eu estava tão consumida pela dor que não estava pensando nas consequências. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de ver Augusto em agonia me seduzia. O que eu queria era que ele sentisse o mesmo desgosto que me deixou marcada. Eu preciso fazer isso, Luciana, respondi, a determinação crescendo dentro de mim. Ele precisa pagar pelo que fez. Luciana suspirou, mas não disse mais nada. O silêncio se arrastou, e eu sabia que ela não aprovava o que eu estava prestes a fazer. No entanto, a raiva me cegava, e a ideia de desistir parecia impossível. Naquela noite, voltei para casa com o frasco em mãos, como um tesouro que prometia me dar poder. A cidade, envolta em sombras, parecia sussurrar segredos que eu não estava pronta para ouvir. A cada passo que eu dava, a tensão aumentava, como se algo estivesse prestes a acontecer. Com o frasco na mesa,
passei horas contemplando meu próximo movimento. A mente fervilhava, repleta de imagens de Augusto, de suas risadas, de sua traição. As horas se arrastaram até que, finalmente, decidi que era hora de agir. Eu não poderia mais ser uma vítima. Era hora de me tornar a protagonista da minha própria história. No dia seguinte, eu o vi novamente. Augusto estava em uma reunião, cercado por pessoas que o admiravam. O frasco estava em meu bolso, e meu coração pulsava ferozmente. A raiva que eu sentia por ele me dava coragem, mas também me fazia questionar a sanidade da minha decisão. Decidi que, ao final da reunião, eu o abordaria. O plano era simples: derramar o conteúdo do frasco em sua bebida, um gesto aparentemente inofensivo. Mas, na verdade, seria um ato de desespero, uma busca por justiça que estava prestes a se transformar em algo muito mais sombrio. Quando a reunião terminou, me aproximei dele. A conversa fluiu, mas eu estava em um estado de transe, absorvendo cada palavra e cada sorriso. Ele parecia tão confiante, tão seguro de si. A raiva borbulhava dentro de mim, e, quando ele levantou a taça de vinho, meu corpo se moveu automaticamente. Com um gesto rápido, derramei o conteúdo do frasco na bebida dele. O líquido escuro se misturou ao vinho, e, por um momento, o mundo ao meu redor parou. Augusto olhou para mim, confuso, mas, antes que pudesse reagir, eu me afastei, meu coração batendo descontroladamente. O que eu havia feito? A pergunta ecoou em minha mente, mas a adrenalina me impediu de pensar. Eu estava em um caminho sem volta, e a sombra da vingança agora era parte de mim. Com o olhar fixo em Augusto, vi seu sorriso se desvanecer, mas, naquele momento, não consegui sentir pena. Eu queria ver como ele se afundaria na própria loucura. E assim, saí da festa, com a sensação de que uma tempestade estava prestes a se desatar. O que eu não sabia era que o verdadeiro terror estava apenas começando, e que o fardo da vingança poderia ser mais pesado do que eu jamais poderia imaginar. A noite após o ritual foi uma mistura de expectativa e ansiedade. O que eu havia feito começava a se concretizar em minha mente, e, enquanto as horas avançavam, a realidade do meu ato se tornava cada vez mais pesada. O frasco vazio agora era apenas um símbolo do que eu havia liberado, e a ideia de que Augusto poderia estar sentindo as consequências de minha vingança me deixava eletrificada e aterrorizada ao mesmo tempo. No dia seguinte, o sol surgia quente e ofuscante, mas eu não conseguia sentir seu calor. A cidade continuava sua rotina, mas eu estava presa em uma espiral de pensamentos sombrios. Cada risada que ouvia, cada sorriso ao meu redor, parecia um eco da dor que eu havia infligido. Eu sabia que Augusto estaria em sua reunião habitual, e a incerteza sobre o que ocorreria me deixava inquieta. Quando finalmente o vi, ele estava cercado de amigos e colegas, mas algo parecia diferente. Havia um brilho inquietante em seus olhos, e seu sorriso não era mais o mesmo. Havia uma tensão no ar que não conseguia ignorar. Naquele momento, percebi que as consequências da minha ação estavam começando a se manifestar. Conforme o dia avançava, os rumores começaram a circular. Augusto estava agindo de forma estranha, sua confiança havia se transformado em desconforto. As pessoas começaram a se afastar dele, e eu, observando de longe, sentia uma mistura de satisfação e culpa. O que eu havia desejado estava se concretizando, mas o que eu não esperava era o quão rapidamente a situação se tornaria incontrolável. Naquela mesma noite, recebi uma mensagem de Luciana. Yara, você viu como Augusto está agindo? Ele está falando sozinho, e ninguém consegue entender o que ele diz. Ao ler aquelas palavras, um frio percorreu minha espinha. O que eu tinha causado com aquele feitiço? A imagem de Augusto, perdido e confuso, começou a me assombrar. Decidi ir até o bar onde costumávamos nos encontrar. Quando cheguei, encontrei-o sentado sozinho em um canto, seu olhar distante, como se estivesse preso em um pesadelo. A cena era perturbadora. Os outros clientes observavam com um misto de curiosidade e preocupação. Ele parecia uma sombra do homem que conheci, e a culpa começou a se arrastar para a superfície. A cena era surreal. Augusto estava falando com alguém que não estava lá, gesticulando de forma frenética. O desespero em seu olhar me fez hesitar. O que eu fiz? A raiva que um dia me consumira agora se transformava em uma tristeza profunda. A vingança estava se transformando em algo mais sombrio do que eu poderia imaginar. Enquanto eu observava, alguém se aproximou. Era Luciana, seu rosto pálido. Yara, isso não está certo. Precisamos fazer algo. O desespero em sua voz me fez sentir um peso maior em meu coração. Eu havia cruzado uma linha, e agora a vida de Augusto estava em jogo. Eu não sei como reverter isso,
respondi, a voz tremendo. Eu não sabia que seria assim. A verdade era que, enquanto desejava sua ruína, nunca quis que ele chegasse a esse ponto. Havia uma linha tênue entre vingança e crueldade, e agora eu estava perdida. A situação parecia escapar do meu controle. Augusto levantou-se abruptamente, gritando palavras desconexas, e todos no bar se viraram para ele. As risadas cessaram, e um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Eu estava paralisada, incapaz de me mover. O homem que um dia amei estava se perdendo em sua própria mente, e a responsabilidade por isso me atingiu como uma onda. Yara! Luciana chamou, e a urgência em sua voz me despertou. Precisávamos agir. Com um impulso de coragem, fui até Augusto. Augusto, sou eu, Yara, gritei, mas ele não parecia me ouvir. Ele continuava a andar em círculos, seus olhos vidrados, como se estivesse em um transe. Augusto, me escute, segurei seu braço, e quando nossos olhares se encontraram, um pânico profundo me atingiu. Ele não era mais o homem que eu conhecia. Sua mente estava envolta em sombras, e havia um vazio que me fez sentir um frio na espinha. Você me traiu, suas palavras saíram em um sussurro, mas a fúria estava presente. Ele não estava se referindo apenas ao que aconteceu entre nós, mas à própria vida que, agora, escorregava entre seus dedos. Naquele momento, percebi que não havia como voltar atrás. A vingança que eu havia buscado agora se transformará em um fardo insuportável. A dor que eu desejava infligir estava se voltando contra mim. O que eu realmente queria? A resposta estava perdida em meio ao caos que se desenrolava. Decidi que precisava urgentemente encontrar Dona Mercedes. Ela tinha o poder de mudar tudo, de reverter o que eu havia feito. Com o coração acelerado, deixei o bar, ignorando os olhares curiosos que me seguiam. Cada passo que eu dava parecia me levar mais fundo em um abismo do qual eu não sabia se conseguiria escapar. As sombras da cidade pareciam me envolver enquanto eu corria em direção à casa de Dona Mercedes. A mente se enchia de perguntas e medos, mas minha determinação crescia. Eu precisava corrigir o erro que cometera. O fardo da vingança havia se tornado insuportável, e eu não poderia mais viver com isso. Quando finalmente cheguei à casa, o ar estava pesado, como se até mesmo as paredes soubessem que algo terrível havia acontecido. Bati à porta, ansiosa, e Dona Mercedes abriu com seu olhar profundo e enigmático. Você voltou, ela disse, e sua voz carregava um peso que eu não conseguia ignorar. Eu preciso de ajuda. Eu fiz algo terrível, minha voz falhou, e a realidade do que eu havia causado me atingiu com força total. Ela me observou em silêncio, e, por um momento, parecia que o tempo havia parado. O que eu havia desejado havia tomado formas que eu nunca poderia ter previsto, e a única coisa que restava era o desejo de corrigir meu erro, antes que fosse tarde demais. Quando entrei na casa de Dona Mercedes, a tensão estava palpável no ar. O peso do que eu havia feito me acompanhava como uma sombra, e as palavras da benzedeira ecoavam em minha mente. Conecte-se com seus sentimentos. Era hora de confrontar não apenas o que eu queria, mas o que realmente havia acontecido entre mim e Augusto. Eu derramei o feitiço na bebida dele, comecei, a voz embargada. Ele está sofrendo, e eu não sei como reverter isso. O arrependimento estava presente, mas, ao mesmo tempo, havia um fio de determinação que me fazia hesitar em reverter o que havia feito. Dona Mercedes me observou com uma expressão serena. O que você deseja reverter, Yara? A dor que ele causou a você? Ou a dor que você causou a ele? Sua pergunta cortou como uma lâmina. Havia uma verdade ali que não podia ignorar. A imagem de Augusto, perdido em sua própria confusão, me fez sentir um misto de tristeza e libertação. Ele havia me traído, destruído meu sonho, e agora estava pagando o preço. A ideia de reverter a maldição começou a parecer menos atraente. A vingança que eu buscava havia se transformado em uma forma de justiça. Eu não quero que ele sofra para sempre, disse, mas a verdade era que uma parte de mim se sentia aliviada ao ver que ele estava enfrentando as consequências de seus atos. Mas talvez ele precise passar por isso para aprender. Dona Mercedes assentiu, sua expressão calma. Às vezes, o karma é o melhor professor. A dor pode ser um caminho para a cura, tanto para ele quanto para você. Fechei os olhos e respirei fundo, permitindo que suas palavras penetrassem em minha mente. Lembrei-me de tudo o que havia perdido, os sonhos que construímos juntos, as esperanças que agora estavam em ruínas. Mas, em vez de dor, uma nova sensação começou a surgir: paz. A ideia de que Augusto estava enfrentando sua própria verdade me trouxe um tipo de consolo que eu não esperava. Eu não vou reverter o feitiço,
declarei, a decisão firmando-se em meu espírito. Ele precisa enfrentar o que fez. E eu preciso seguir em frente. Dona Mercedes sorriu, e uma luz suave pareceu preencher o ambiente. Às vezes, a verdadeira força está em saber quando deixar ir. O caminho da cura começa quando você aceita sua própria dor e a transforma em algo novo. Saí da casa dela com uma nova determinação. O peso em meu coração ainda existia, mas agora era diferente. Eu havia escolhido não ser mais uma vítima. A vingança não era mais meu objetivo, em vez disso, eu queria reconstruir minha vida. Nos dias que se seguiram, comecei a pensar em um novo futuro. A ideia de abrir um restaurante, mesmo que humilde, começou a florescer em minha mente. Um lugar onde eu pudesse expressar minha paixão pela culinária, longe das sombras que Augusto havia lançado sobre mim. Um lugar onde eu poderia encontrar minha própria alegria, sem a necessidade de retribuir a dor. Finalmente, encontrei um pequeno espaço na zona portuária, desgastado, mas com potencial. Com muito esforço e algumas economias, comecei a transformar aquele lugar em algo que refletisse quem eu era. O aroma de temperos frescos, o som de risadas e a sensação de acolhimento começaram a preencher o espaço. O dia da inauguração chegou, e, enquanto olhava para as mesas decoradas e as paredes agora vibrantes, uma onda de felicidade me envolveu. Os clientes começaram a chegar, e as palavras de acolhimento saíram naturalmente dos meus lábios. Eu estava criando uma nova história, uma nova oportunidade. O restaurante era simples, mas cheio de amor e dedicação. Cada prato que saía da cozinha era uma celebração da minha recuperação, uma homenagem ao que eu havia enfrentado. E, embora Augusto estivesse longe de mim, a sensação de que ele estava enfrentando suas próprias consequências me dava uma forma de paz. Naquela noite, enquanto servia os primeiros clientes e ouvia as conversas e risadas ao meu redor, senti que finalmente havia encontrado meu lugar. O passado não me definia mais. Eu havia escolhido deixar a vingança para trás e, em vez disso, abraçar a vida que estava diante de mim. E assim, entre risadas e novas memórias, percebi que a verdadeira liberdade não vinha da vingança, mas da capacidade de perdoar a mim mesma e ao amor que um dia havia sentido. O karma que Augusto merecia era apenas uma parte da jornada, e agora eu estava pronta para seguir em frente, com um coração renovado e um futuro brilhante à minha espera.